Oi, eu sou o Pedro Colucci, monitor do Observatório de Trixie aqui da USP de São Carlos, e o pessoal do Clubinho do Saber me pediu para falar um pouco de astronomia para vocês. E na astronomia, uma das coisas importantes é a luz, então eu vou falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. E já deixo uma pergunta: você sabe quanta informação está escondida na luz de uma estrela? Não? Então se prepara que é sobre isso que vamos falar. Quando a luz de uma estrela chega num telescópio, os astrônomos conseguem tirar uma série de informações, como por exemplo, que elementos químicos que estão dentro dela, sua temperatura, seu tamanho, sua distância. E tudo isso está codificado numa coisa que os físicos chamam de espectro eletromagnético, que é um jeito de chamar a luz. E esse espectro eletromagnético é dividido em vários pedacinhos. Por exemplo, tudo que o nosso olho consegue captar, tudo que nós vemos, está numa faixa que a gente chama de luz visível. Fora a luz visível, a gente tem a faixa do infravermelho, que você usa ela toda vez que vai mudar de canal usando o controle remoto. Você tem o micro-ondas, que você usa para esquentar sua comida no forno micro-ondas. E você tem também as ondas de rádio, que basicamente, como o nome diz, a gente usa no rádio. Tudo isso a gente pode agrupar no que a gente chama de radiação não ionizante, que é um tipo de radiação que não faz mal para a gente. Ao contrário dela, existe a radiação ionizante. Essa sim faz mal para a gente. E essa radiação é dividida em ultravioleta, que é por causa dela que você precisa usar protetor solar para não ter problemas de pele. A gente tem também os raios-x, que você pode encontrar isso quando vai fazer um exame médico, que o médico precisa ver se você fraturou algum osso do seu corpo, alguma coisa do tipo. E você tem os raios gama, que eu aposto que você já ouviu falar isso, nas histórias de em quadrinhos, que teriam dado os superpoderes para o Hulk. Porém, na vida real, elas são extremamente nocivas para a gente e o Hulk provavelmente teria uma grande despesa médica com elas. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Bem, é que esse espectro eletromagnético é um espectro contínuo de frequências, o que significa que todos esses tipos de luzes estão sendo produzidas pela estrela. Algumas chegam facilmente até a superfície da Terra e outras acabam sendo barradas por alguma coisa no universo. Por exemplo, o nosso Sol produz a luz ultravioleta e ela acaba sendo impedida de chegar até a superfície da Terra por causa da camada de ozônio que protege o nosso planeta. E falando da luz branca, ou a luz visível, que é como a gente conhece também, ela, ela é a composição de várias outras cores. Então, se você já viu aquela imagem na internet de uma luz branca passando por um prisma e se dividindo como se fosse um arco-íris, é exatamente isso que acontece na formação de um arco-íris. Você tem uma gotícula de água na atmosfera agindo como se fosse um prisma. Então, a luz branca vinda do Sol passa pela gotícula de água e se divide para formar um arco-íris. E aqui chega a parte interessante. Os cientistas descobriram que se você queimar um elemento químico, por exemplo, esse elemento químico ele emite uma cor, uma frequência específica. E essa frequência é tão específica como se fosse a impressão digital desse elemento químico. Então, por exemplo, você já deve ter visto aqueles fogos de artifício explodindo em várias cores diferentes, não é? Cada cor daquela lá é um elemento químico que está sendo queimado. Então, por exemplo, quando você queima sais de bário, você está emitindo verde. Quando você queima sais de cobre, você tem um azul. Se você queima sais de sódio, você obtém um amarelo. Isso, como eu falei, é uma característica de cada elemento químico. E se você queimar um elemento químico, você vai ter exatamente aquela frequência específica. Agora vem a parte bem interessante. Da mesma forma que o elemento químico emite essa cor específica, essa frequência específica, ele também absorve. Então, se você jogar uma luz branca contendo todas as cores, esse elemento químico ele vai agir como uma peneira e vai barrar aquela frequência que ele gosta, aquela frequência específica dele. E quando você projeta isso num prisma, você vai ver um arco-íris faltando alguns pedacinhos. E esse pedacinho que está faltando é exatamente o que identifica esse elemento químico. Então, quando a luz de uma estrela chega no telescópio, os astrônomos conseguem decompor como se fosse um arco-íris, analisando quais pedacinhos de luz estão faltando ali. E isso não funciona só para luz visível, funciona para
para o infravermelho, funciona para o raio-x, e é uma forma com que os cientistas conseguem descobrir quais elementos químicos estão presentes na bússola que é o estrela. Interessante, né? Então, nos próximos vídeos eu vou contar mais coisas sobre que informações estão presentes na bússola estrela, que mais que dá para a gente extrair dela, beleza? Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a mais, deixa seu comentário aqui no vídeo que posso fazer outro vídeo para vocês, beleza? Então, eu gostaria de agradecer o apoio do ICMC, da Sanca Social e o pessoal do Clubinho do Saber que me convidou para fazer esse vídeo, beleza? Obrigado, até mais e luzes para vocês.